Eu sou Pedro Medula e o assunto de hoje é crise externa contra crise interna. Muitos de vocês estão buscando a aprovação e não conseguem entender a questão de gerenciamento de crise. E a gente está passando por um momento, nesse dia que eu gravo esse vídeo, é dia 30 de abril de 2020, e esse momento alardeia-se, né, uma crise mundial. Na verdade noticia-se isso porque efetivamente está acontecendo uma crise mundial. Iniciou com uma crise na saúde, com o coronavírus, e se estendeu para uma crise econômica e acaba estendendo ainda mais para todos os setores da economia, o setor de educação, o setor, todos eles, mas importante para você aqui é a parte educacional, onde alguns, e muitos, a maioria dos nichos de provas acabam sofrendo impacto. E aí vem o grande ponto. Como você vai fazer para que essa crise externa não se traduza numa crise interna sua? Muitas pessoas alegam que entram em crise interna, né? Eu não consigo estudar porque eu fico preocupado com o coronavírus, que eu não sei o que vai acontecer com a minha prova, adiaram a minha prova, e acabam olhando para todo o conjunto como uma grande crise. E na verdade, a grande verdade é que para a maioria das pessoas, para a maioria existem minorias, é óbvio, mas para a maioria, e talvez se você estiver ouvindo esse vídeo, né, vendo esse vídeo, você esteja nessa maioria, para a maioria das pessoas, essa crise ela é apenas passageira. Você vai sofrer os impactos disso, é verdade, mas se eu falar só do projeto de aprovação, ela é uma crise passageira. Porque quando você fala, por exemplo, que o vestibular foi adiado, e a pergunta é, e daí? Ele vai acontecer da mesma forma. O concurso foi adiado, tudo bem, nos concursos públicos vai diminuir teoricamente o número de vagas, mas ao mesmo tempo diminui também a concorrência, a maioria das pessoas já não se interessa mais, desanima, como talvez você esteja desanimando, e aí eles traduzem todo aquele impacto externo numa crise interna. E o que não se entende nesse momento é que quanto pior, preste atenção nisso, quanto pior o cenário, quanto pior estiver o mundo lá fora, quanto piores as condições, mais você precisa se esforçar, mais você precisa dedicar. Porque num cenário perfeito, muitas pessoas se beneficiam. Num cenário ruim, num cenário difícil, menos pessoas se beneficiam. E eu te pergunto, você quer estar nas poucas pessoas que conseguem, ou você quer estar naquela massa que se entregou e que não consegue nada? Então você precisa entender que quando existe uma crise externa, que é o que está acontecendo no mundo hoje, você precisa fortalecer aqui, internamente. E entender que a maioria das situações, quando se fala em provas e vestibulares, residência médica, OAB, concurso, elas são transitórias. E esse é o momento para você fortalecer a tua mente, fortalecer os teus processos, melhorar o teu planejamento, a tua execução. Você está tendo uma oportunidade absurda, que é não ter convite para fazer nada. Olha que maravilha! Muitas pessoas reclamam, né? Porque você está tendo uma situação quase que vivendo como um monge dentro de casa. Claro, a depender da situação, você tem a família lá, às vezes é mais confuso, né? Mas o fato é que você está tendo a oportunidade de ficar com, abre aspas, muito tempo livre, fecha aspas. Então, você precisa entender que é tua responsabilidade gerenciar as tuas emoções nesse momento para pensar, pera lá, estou me desesperando por quê? Volto a dizer, guardados casos muito específicos, a maioria de vocês não tem razão para se desesperar. Pelo contrário, você tem onde morar, você tem o que comer, você tem tua família, você tem como sobreviver. Tá reclamando do quê? Tá preocupado com que atrasou minha prova? Eu devia ficar feliz porque você consegue estudar ainda mais, consegue melhorar ainda mais, consegue chegar com mais condições de aprovação na tua prova. Mas vai demorar, eu não queria. Pois é, tem gente morrendo e também não queria. Tem gente quebrando empresa e também não queria. Para de olhar para o teu problema como se fosse o maior problema do mundo. Comece a pensar nisso. E entrega mais e faz mais todos os dias. Então, você tem que existe um conceito chamado antifragilidade. Você tem que ser antifrágil. O que é isso, basicamente? Quanto pior a condição, quanto mais você apanha, quanto mais dificuldade você tem, mais você cresce. Porque mais você foca em crescer. É importante você entender isso. No final do ano passado eu quebrei o braço, eu tive uma fratura, estou com movimentação limitada por agora, né, fazendo fisioterapia todo dia, coloquei uma prótese na cabeça do rádio. E naquele momento que eu quebrei o braço, que eu precisei ficar com um braço só, eu trabalhei 60 dias
Dezembro, o mês todo, foi finalzinho de novembro minha fratura. Eu operei no mês de dezembro, final de novembro, eu acho. Dezembro e janeiro, trabalhei 60 dias com um braço só. Simples assim. Simples assim. Eu sou empresário, eu não posso parar. Se eu parar, as coisas não acontecem. Simples assim. E aí? E eu não reclamei nenhum dia sequer. E não vou reclamar, porque eu tinha todo o resto do corpo com saúde, porque eu tenho, né? Todo o resto do corpo com saúde, tenho o que comer, tenho onde dormir, tenho tudo o que eu preciso, eu vou reclamar do quê? Então separa a crise externa dessa crise interna que te abala, porque o problema é essa crise interna, e é aqui que você tem que fortalecer. As condições estão ruins no mundo e vão estar piores ainda, para muita gente. Mas se você aqui se deixar abalar, deixar que a crise interna te pegue e te puxe para baixo, aí você realmente vai ter problemas para sempre. Mesmo que as condições melhorem, você continua tendo problemas. Então eu chamo a atenção aqui para você olhar para as coisas positivas que você tem na sua vida, para você perceber o que você pode controlar e o que você pode fazer, e foque nisso. Um grande amigo meu, esses dias postou uma frase, o Guilherme Machado, ele disse o seguinte, de uma forma muito simples: quem está fazendo não está reclamando. Simples assim. Nunca se esqueça disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Pedro Medula, dediquei-me anos para mudar a minha vida e hoje me dedico para mudar a sua. Pra cima!